Apóstolo Paulo, no capítulo 2, em Colossenses, né? Ele menciona que o pessoal de Laodiceia deve ser alguém próximo deles, né? Para eles terem cuidado com pessoas que estão ao redor deles, né? Aqui nesse capítulo 2, havia entre eles pessoas com ideias, né? Sutilezas, com palavras, para eles terem cuidado, né? Cuidados com as filosofias e as vãs sutilezas, né? Tradições dos homens, os rudimentos do mundo, né? É bem provável que eles estavam sendo por trás cutucados, né, com relação a doutrinas erradas, né? E ele começa a exaltar, né? Eu acredito que é relacionado à divindade de Jesus, mais uma vez, né? Cristo habita corporavelmente na plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo o principado, potestade. Nele foram circuncidados, né? Nós fomos circuncidados não por mãos humanas, né? Mas por sua morte. Fomos sepultados com ele no batismo, né? Fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo da morte, né? Nós estávamos mortos pelos nossos pecados, nossos delitos, nós fomos livres, né? Tudo aquilo que constava em dívidas, né? Nós tínhamos uma dívida e uma maneira da gente pedir perdão para Deus era sacrificar o animal. Hoje a gente não precisa fazer. Em Colossenses 2,14 diz assim, né? Tendo escrito em dívidas, em forma de ordenanças, né? Deus cancelou na cruz essas ordenanças, né? Era prejudicial para nós, nos fazia separação entre judeus e gentios, né? E isso foi esse marco que separa judeus e gentios, pessoas brancas, pretas, doentes, não doentes, seres humanos ali. O que separa são coisas, né? São tradições, mas aqui Deus removeu inteiramente na cruz, né? E Jesus conseguiu de maneira pública, né? Ele foi triunfante. E ele considera, né? Ele continua o texto que muita gente utiliza, né? Nesse mesmo contexto que ele aboliu nessa cruz, essas coisas, por causa disso ninguém vos julgue, né? Por causa de comida, bebida. Como assim? Se vocês não comem determinadas comidas, né? Sacrificadas a ídolos ou não, se vocês não guardam essas festas, essas tradições, né? Inclusive sábados aqui, não está claro se é o semanal, se é o mensal, se é quinzenal, se é uma vez, porque tudo, até essas festas eram sábados também, é importante estudar sobre esse assunto, tá? Então tudo isso era sombra. Por que eram sombras? Tudo que aponta, se você estudar o santuário terrestre, você vai ver tudo apontar para Jesus, o cordeiro, o altar, as 12 tribos, ali os números, né? As imagens nas paredes, no véu, na Arca da Aliança, tudo apontava para Jesus. Alguém que viria nosso lugar. Então Jesus, ele chutava a bola e ainda ia agarrar, né? Então Jesus tudo representava naquele santuário, né? Tudo apontava para ele. Então era sombra. Quando você olha para o objeto, você não consegue enxergar o objeto, você vê a sombra, há uma ideia bem fraca do que significa, né? O objeto principal, mas a imagem dá uma ideia. Bem leve, né? Mas o importante é você olhar para o original. Veio o original, não serve mais a sombra, né? Então essa é a ideia. Então esse é o conteúdo, né? Em que ele fala também da bebida, se vocês não bebem mais, não faz esse tipo de festas que os judeus fazem, ninguém fique julgando a vocês, tá? E essas pessoas vêm com ideias, né? Com revelação, os anjos revelaram para nós que vocês devem guardar essas coisas. Essas pessoas vêm com humildade, vêm com sonhos, visões, né? Doutrina de homens, são uma aparência de sabedoria, culto de si mesma, né? E essa falsa humildade que acontece entre eles, né? E essas coisas nos ajudam, não ajudam a afastar a sensualidade. Então esse é o resumo do capítulo 2, né? Um assunto bem interessante. Essas pessoas que estão querendo que os irmãos pratiquem essas ações, que estão recebendo essa indireta, provavelmente são judeus ali no meio, ali, com ideias, né, falaciosas, de práticas, coisas exteriores. Então o apóstolo Paulo está puxando a orelha, né? De alguém que conhece, que era fariseu, né? Então, seu resumo, que Deus nos abençoe. Muito obrigado.